Dmitry. Obrigado ao Bayomi, obrigado à organização pelo convite que nos estendeu e pelo facto de terem feito esse link com Angola para podermos participar também nessa grande festa que é o conhecimento e a discussão, a troca de impressões sobre os métodos adequados de resolução de conflitos. Eu, como não tenho o expertismo do Dmitry, que consegue trazer aqui na plataforma uma forma de interação com os participantes, com estatísticas, com perguntas e respostas interativas. Então vou tentar ser mais sucinto na minha apresentação, porque de facto esses expertismos só pertencem mesmo ao Dmitry e eu não estou a este nível, por isso serei bem mais sucinto. Bem, o que nos traz e o que pretendemos aqui partilhar com os nossos participantes é exatamente na perspectiva de elucidar, de ajudar, de trazer algum aporte para os empresários, para os empreendedores, para aqueles que trabalham a nível dos negócios, sobre as formas que podem usar para a resolução dos seus litígios. Nós não queremos trazer aqui uma perspectiva muito técnico-jurídica, se assim podemos dizer, virada para os juristas e advogados, mas queremos, de facto, fazer essa atenção para aqueles que trabalham fundamentalmente a nível dos negócios e têm este como seu grande métier. Daí, peço já desculpas antecipadas se algum rigor eu não tiver para os colegas juristas, porque a minha atenção e a pretensão nesse PowerPoint é exatamente virada fundamentalmente aos empresários e aos pequenos empresários, na verdade. Pronto. Como é que eu vou começar? Eu começo com um enquadramento para nós podermos perceber exatamente de onde é que tudo isto vem e como é que nós podemos fazer o link entre a resolução de conflitos, a resolução extrajudicial de conflitos e a atividade dos pequenos, médios e microempresários. Bem, a vida social, a vida humana é fundamentalmente, ou melhor, é impregnada de situações que nos levam necessária ou naturalmente a alguns conflitos, a algumas divergências, a algumas situações que exigem a resolução, exigem a intervenção de terceiros ou por via das pessoas implicadas nessas mesmas situações de divergências, de conflito, de litígios, se quisermos, a necessidade de as resolverem, porquanto a realidade social e humana está exatamente, como dizia, impregnada disto. Nós temos um conjunto de recursos e esses recursos normalmente são escassos. Se esses recursos são escassos, claro, vai convidar-nos, vai obrigar-nos de facto a uma ginástica diferenciada para tentarmos ver a resolução dos conflitos que resultam da busca, que resultam do uso desses mesmos recursos, como dizia, que são escassos. Então, com isso, o que é que nós queremos dizer? Que nos parece, não sei qual seria a vossa percepção, que a ideia do conflito resulta exatamente dessa discussão de interesses, de vontades, de satisfação de interesses e vontades que nós temos enquanto pessoas. E que, por essa razão, é necessário que, de facto, elas venham e sejam resolvidas da forma mais adequada, da melhor maneira possível. E as sociedades evoluíram de forma tal que, num início, se olharmos para os primórdios das sociedades organizadas, a ideia do Estado, a ideia de jurisdição, a ideia de instituições de resolução de conflitos apareceu muito depois. E aí a questão se colocaria: como é que os conflitos eram resolvidos? Será que tínhamos sempre ou tivemos sempre uma instituição pública para a resolução desses conflitos? Tivemos sempre um ente público ou privado com competência exclusiva ou não de resolução desses conflitos? A resposta é que não. A resposta é que a resolução desses conflitos eram feitas exatamente pelas pessoas, diretamente pelas pessoas envolvidas nesses conflitos, ou, quando muito, com a interação ou intervenção de outras pessoas conhecedoras ou detentora de algum expertismo em determinadas matérias, para poder ajudar exatamente a ultrapassar essas divergências, que hoje ainda existem. Aliás, se formos a ver nas comunidades rurais,
É exatamente assim que funciona. Nos onjangos, nas embalas, é aí onde nossos sobas trabalham exatamente a resolução de conflitos. Nas pequenas comunidades, mesmo urbanas, nós temos líderes comunitários que apoiam, que intervêm na resolução de determinados conflitos. Não há uma intervenção necessária de órgãos judicializados ou jurisdicionais para a resolução dessas mesmas questões. Por quê? Porque a ideia de poder e a ideia de jurisdição, como dizia, são posteriores e aparecem, de facto, muito tempo depois para vir regular, então, essas situações da vida intersubjetiva, se assim quisermos, sendo que elas têm implicações naquilo que são as nossas relações individuais com os nossos parentes, com os nossos amigos, mas também têm implicações, e aí a essência dessa apresentação e o ponto focal para essa apresentação, nas relações comerciais, nos atos do comércio, nos negócios que se vão fazendo. E a pergunta que nós podemos colocar é, então como é que eram resolvidas também as questões que tenham que ver com negócios? Nós aí, se fizermos um retorno, buscarmos um bocadinho aquilo que a história nos apresenta, vamos perceber que na Roma Antiga, com a lex mercatória e com os hábitos comerciais que se colocavam naquela altura, de facto, os comerciantes tinham um modo próprio de resolução dos seus conflitos. E, via de regra, não olhavam para a resolução do conflito pela via da judicial, porque nem existia ainda a via judicial, como disse, dependeu muito dessa evolução da sociedade que nos trouxe, de facto, outras formas de organização e, consequentemente, de resolução de conflitos. Pelo que nem sempre, aqui, se calhar repetindo, houve a figura do juiz, a figura da jurisdição, a figura do monopólio da atividade jurisdicional por um órgão ou por um conjunto de órgãos, porque de facto era feita a resolução de conflitos de outro modo, de modo direto. Aliás, todos nós já ouvimos falar da ação direta, já ouvimos falar do estado de necessidade, já ouvimos falar de outras formas de intervenção pessoal e direta das partes na resolução de determinados conflitos, exatamente que são restícios daquilo que tivemos lá atrás, de situações em que, de facto, as partes tinham esse poder, tinham essa faculdade, tinham e reconheciam em si mesmas essa capacidade de poderem resolver os diferentes litígios nas situações em que eram partes, compondo os seus interesses, olhando para as perspectivas subjetivas daquilo que podiam ser ou não uma situação que envolvesse questões de natureza comercial ou ainda questões de natureza pessoal. Mas é exatamente neste ponto que também nasce a necessidade de nós olharmos então para uma visão eclética das formas de resolução de conflitos, no sentido de não termos uma única via para a resolução de conflitos e ser de facto aqui chamada a necessidade de nós encontrarmos, de nós podermos buscar outra forma ou outras formas de atender às nossas preocupações enquanto comerciantes na resolução destes conflitos, na resolução desses diferentes. Aqui chegados, eu penso que nós podemos fazer 3 notas de conclusão neste ponto inicial de enquadramento histórico, um bocadinho chato, mas eu penso que vai ser importante para nós percebermos o que vem mais adiante. O primeiro ponto é que a via judicial não é a única forma de resolução de conflitos, isso está mais do que claro, porquanto até ela é posterior à ideia de Estado, de organização social sob a forma dos Estados, e também posterior à via judicial, é posterior à existência dos conflitos e à existência da necessidade de resolução dos conflitos, não é? Muito depois é que a organização social caminhou para essa forma de organização, dessa forma de resolução de conflitos por via da gestão administrativa, da administração da justiça. Essa é a primeira nota. A segunda nota é que as partes têm efetivamente
o poder de decidir e o poder de resolver os seus próprios conflitos, olhando para os seus próprios interesses e para as necessidades concretas que têm de resolução desses mesmos conflitos. Por quê? Porque elas trazem circunstâncias próprias, as partes têm interesses próprios e que muitas vezes a leitura feita por um terceiro pode não ser a melhor leitura. E, de facto, nós temos essa capacidade, nós temos esse poder. Embora muitas vezes não reconhecemos em nós mesmos, devido também à cultura de judicialização que trazemos de muitos anos. E essa é uma realidade, Dmitry, que certamente também encontramos em Moçambique, encontramos em quase toda a África. Porque, de facto, nós, embora temos este poder, muitas vezes não reconhecemos em nós mesmos o poder de resolver esses conflitos e estamos muito mais à vontade quando há um terceiro que se vai ocupar de decidir sobre a nossa vida, sobre a nossa propriedade, sobre aquele nosso negócio, mas que nós sabemos dele melhor do que qualquer outra pessoa, inclusive o fundo do nosso interesse naquele negócio ou naquela situação. A outra nota é que, como disse o Dmitry e muito bem, o homem de negócio, o empresário, a pequena, micro ou média empresa, ou detentor de uma pequena, micro ou média empresa, tem uma visão do conflito e da resolução do conflito muito diferente de qualquer outra pessoa que não trabalha efetivamente em matéria de negócio, em matéria comercial. Ou seja, o mundo do comércio, o mundo do negócio convida-nos e obriga-nos a uma visão diferente de vários fenómenos, dentre eles do fenómeno da produção da justiça, da necessidade da produção de justiça, olhando sempre pela necessidade ou para a necessidade de celeridade, pela necessidade de confidencialidade, pela necessidade de flexibilidade, pela necessidade de especialidade, ou seja, trazer pessoas que sabem, que possam efetivamente resolver e resolver bem, porque conhecem daquela situação, permitindo que as partes possam, de facto, garantir que aquilo que está aí a ser discutido, o segredo do negócio, como disse muito bem aqui o Dmitry, vai ficar aí guardado e que, de forma ágil, de forma atempada, vai ser resolvido aquele conflito e que vai garantir que, de facto, não se vá resvalar para situações outras que podem, inclusive, prejudicar ainda mais. E a questão da confidencialidade aqui, fazendo link com o que trouxe o Dmitry na primeira apresentação, é muito importante, porque aquele segredo do ofício, que aquele homem da perfumaria, ou o funcionário da perfumaria, levou para uma outra empresa e acabou produzindo um produto semelhante àquilo que já tinha sido requerido na primeira empresa em que trabalhou, não vai acontecer, porque essa confidencialidade vai ficar guardada. Ou seja, dito de outro modo e resumindo este ponto, a tutela efetiva e o justo processo são imprescindíveis na resolução dos conflitos em que estão envolvidos, inclusive, as pequenas, micros e médias empresas. E o Dmitry dizia mais, que muitas vezes a escolha das vias de resolução de conflitos podem constituir um grande problema para as próprias partes, dependendo do modo como ela se concretiza. E aqui, olhando para uma realidade africana muito própria, e que não é única, não é exclusiva da africana, diga-se de passagem, porque cada sociedade tem a justiça que tem e aprecia os diferentes fenómenos da forma que é adequada à realidade social dessa mesma sociedade em questão, a morosidade vai ser atendida de um ou de outro modo, dependendo daquilo que as partes ou que a sociedade oferece como critério de entendimento, critério de aferição, podemos assim dizer, da maior ou menor celeridade. Mas, na verdade, a via judicial, se for uma via morosa e se comprometer aqueles que são os interesses dos comerciantes, das pequenas e microempresas, vai ser um problema em vez de ser uma solução. E quem fala da via judicial fala de todas as outras vias de resolução de conflitos possíveis. Dmitry, eu agradeço a mudança de slide. Ok, Sérgio, parece que podes controlar também. Acho que podes aí controlar. Tenta lá ver se consegues. Ok. Não? Não consigo, Dmitry. Ok, tudo bem, avancemos. Ok, pronto. Então, neste contexto, é necessário que nós olhemos depois para o seguinte, tentar perceber, ok, se é verdade que
a vida social nunca foi igual a que temos hoje, não é? Houve aqui um processo de desenvolvimento a nível do contrato social, se assim quisermos chamar aqui Jean-Jacques Rousseau, e que a dinâmica da vida social trouxe-nos para a realidade que temos hoje. Se é verdade, de facto, que a resolução de conflitos tem de estar adequada, muitas vezes, àquilo que é a essência e a particularidade do conflito, e que os comerciantes, as pequenas, micro e médias empresas tenham uma visão distinta, como é que a lei, essa é a pergunta que fica, como é que a lei responde a essa preocupação? E eu iria mais longe, como é que o ordenamento jurídico atualmente olha para essa questão? Digo ordenamento jurídico para chamar quer a lei, quer os tribunais, quer a Assembleia Nacional, aqui o Parlamento, que é o órgão com competência legislativa por excelência, o que é que eles produzem e o que é que fazem, se estão de facto nesse diapasão ou se estão a olhar de forma diferente. O que é que os órgãos judiciais atendem e como atendem para essas questões e o Executivo, o que é que o Executivo faz para a resolução ou para a concretização desses desideratos? Será que olha de forma distinta? Como é que tenta compor e resolver essa situação? Essas questões podem ser respondidas por essas pequenas notas que aqui coloco, e eu chamo a colação aqui à Constituição da República de Angola, a nossa Constituição, de 2010, que prevê, no artigo 274, o sistema multiportas, aquilo que nós chamamos, ou que é tecnicamente chamado sistema multiportas. O que é o multiportas? É a possibilidade das partes, dos interessados, poderem resolver os seus conflitos, as suas contendas, por várias vias de resolução de conflitos, por várias portas de resolução de conflitos. Ou seja, atender aqui a um critério de aferição da jurisdição da forma mais ampla, não olhando apenas para a via judicial de resolução de conflitos. Como diz muito bem, e aqui sem querer fazer graxa, e não é graxa nenhuma, ao seu Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, e aqui uma nota, o seu Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos é professor de Direito e professor da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, continua sendo meu professor, tem inclusivamente uma publicação feita numa revista da Faculdade de Direito e que ele traz o seguinte, e eu acho muito pertinente o posicionamento trazido pelo professor Francisco Queiroz. O professor Francisco Queiroz chama-nos a atenção, e isso aplica-se em Angola, em Moçambique, em qualquer outra parte do mundo, e ainda ontem estive a discutir isto com os meus colegas do Brasil, numa formação de mediação, que nós temos de olhar para o sistema de forma separada para podermos perceber efetivamente o conceito de jurisdição e a atuação de cada um dos diferentes órgãos e formas de resolução de conflitos aqui em particular. Uma coisa é o sistema de administração da justiça, que acaba sendo um sistema macro, em que nele nós vamos encontrar o sistema judicial, os sistemas de resolução extrajudicial de conflitos. Porquê? Porque a via judicial, de facto, não é a única. E é isso que nos traz a Constituição, quando nos coloca, nos termos do artigo 274, o sistema multiportas, permitindo a existência de outras formas de resolução de conflitos. E digo bem, outras formas e não formas alternativas de resolução de conflitos, é isso que diz a nossa Constituição da República. Exatamente para permitir que se concretize a tutela jurisdicional efetiva, que se concretize a possibilidade de acesso à justiça com o devido processo, com uma justiça, permita-me o termo, justa e equitativa. E nesse diapasão, concretizando o que vem na Constituição, nós tivemos recentemente a aprovação da Lei de Recuperação de Empresas em Insolvência, que vem exatamente olhar para essa situação, legislando-a, permitindo que as micro, pequenas e médias empresas, e não só, possam ter aqui uma forma de resolução de conflitos que melhor se adeque às suas necessidades e às situações diversas que podem, ou adversas, que podem ter ao longo da sua vida. O Dmítrio trazia, e aqui vou fazer a colação outra vez, a apresentação do Dmítrio, a nota de que a via judicial e pela morosidade que tem, pode efetivamente causar esta morte, permita-me o termo, das empresas e das pretensões dos empresários em investir, em empreender. Esta lei da recuperação de empresas e insolvências vem exatamente trazer essa lufada
permitindo que aqui, de forma sistematizada e com a previsão legal concreta, as empresas não olhem para o encerramento de portas como a única forma de resolver um conflito. Ou seja, diante de um conflito nós podemos tomar uma série de atitudes. Nós podemos ter uma atitude ativa, tentar resolver, ou então uma atitude distinta, fugindo desse conflito e não reagindo a ele. A lei da recuperação de empresas insolventes vem permitir que se mude uma realidade em Angola e que as empresas pequenas, micros, devem tê-la em bastante linha de consideração, porque diante de uma determinada situação que causa ou que pode causar a falência da empresa, há a possibilidade de tratar por via da mediação ou pela via judicial de um expediente adequado, de um expediente compatibilizado com a realidade e com aquilo que têm as empresas, os seus credores e a participação efetiva das partes nesta forma de resolução de conflitos para a recuperação dessas empresas. Dito de outro modo, a falência ou encerramento das empresas, porque falência, na verdade, nós aqui tínhamos e ainda vamos tendo, na verdade, falências técnicas, porque não eram declaradas falências das empresas e continuam, acho que agora temos um ou dois processos, não é? em que, nesse sentido, as coisas vão caminhando. Mas, de facto, essa lei vem trazer para as pequenas, micros e médias empresas esse diferencial, a possibilidade de verem resolvidos os conflitos que as cometem, sem que tenham que desistir dos seus projetos, tenham que desistir dos seus sonhos, tenham que desistir das suas ambições enquanto empresários. Então, eu trago aqui essa nota. A outra nota que trago é da Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, que vem, de facto, respondendo àquela questão que os comerciantes, que os empresários poderiam ter certamente colocado, da resolução de conflitos por outras vias mais expeditas, mais fáceis, como é o caso da mediação e da conciliação, e essa lei existe desde 2016 que ela foi aprovada. Antes disto, nós já tínhamos a LAV, a Lei da Arbitragem Voluntária, que é de 2003, que de facto nos traz também outra forma de resolução de conflitos, que tal como a mediação e a conciliação, vamos poder falar delas um bocadinho mais lá para frente, e na mesma esteira a Lei Geral do Trabalho nos traz a mediação precedente, que tem sido alvo de algumas discussões muito acesas a nível doutrinal e jurisprudencial, mas que de facto ela aparece como uma resposta também à possibilidade de não enveredar apenas pela via judicial da resolução de conflitos, mas ter exatamente aqui, e para as pequenas, micros e médias empresas, a possibilidade, fundamentalmente, não é? A possibilidade de ver resolvidos determinados conflitos sem que necessariamente se vá para o tribunal. Porque muitas vezes a intenção é manter, é garantir a continuidade de determinada relação. E, convenhamos, se formos demandados judicialmente, quer numa questão comercial, quer numa questão laboral, os ânimos exaltam-se e, dado até o caráter infamante e por vezes até estigmatizante de um processo judicial, nós não queremos, ainda que haja necessidade de voltar a determinada relação, nós não queremos voltar a essa relação. Digo relação comercial ou uma relação de trabalho, pelo que, de facto, a mediação nos conflitos laborais vem a ser, de facto, uma boa resposta para aqueles que, de facto, querem outra forma de resolução destes mesmos conflitos. As duas últimas notas que trago aqui também são relativamente ao posicionamento do Poder Executivo e do Poder Judicial nestas matérias. E o Poder Executivo, aqui em Angola, dá uma resposta, do meu ponto de vista, bastante adequada, a partir do momento em que começa a fazer caminho no sentido de criar um órgão especializado para tratar dessas matérias, acompanhando a concretização da alguma desjudicialização, promovendo a criação de centros de resolução de conflitos, promovendo formações adequadas para esses que trabalham e esses que estão interessados nessas formas de atuação fora do judiciário, ou fora dos tribunais, ou dentro dos tribunais, mas em paralelo, como poderemos ver mais lá para frente, em paralelo com essa forma de resolução de conflitos. Os tribunais têm dado respostas a essas questões, temos várias respostas e várias reações dos tribunais sobre isto,
a que mais tem trazido aqui discussão tem sido o acórdão 540, do processo 540/19 do Tribunal Constitucional, que versa exatamente sobre a questão da mediação laboral, que se defende por alguns que é inconstitucional, mas aqui nós temos essa resposta que é diferente da resposta dada pelos tribunais moçambicanos, em como ela é constitucional e que as partes podem sim ter uma mediação precedente, sem que com isto se viole o direito à tutela jurisdicional efetiva, como se tem aqui também discutido. Dimitrios, eu perdi aqui a sequência da apresentação, mas pronto, eu vou me guiar pelo backup que tenho aqui comigo. Quais seriam, então, os meios de resolução de litígios possíveis? Eu penso que, ao longo da apresentação, fomos dando também notas a respeito disso. Os meios de resolução de conflitos seriam, ou poderão, então, ser classificados de dois tipos. Os meios judiciais, ou a via judicial de resolução de conflitos, e os meios ou via extrajudicial de resolução de conflitos. Não vou olhar muito para o rigor da palavra, meio, via ou forma. Eu penso que isso é o menos importante nesta altura, mas a ideia que quero passar para vocês, e quero que me percebam, é exatamente esta, que com tudo isto que nós acabamos de apresentar e falar aqui do sistema multiportas, mais uma vez, como disse, que vem acolhida na nossa Constituição, nós teríamos então, fundamentalmente, duas vias de resolução de conflitos. Uma que seria a via judicial, e o que é a via judicial, por todos nós conhecida. A via judicial é aquela em que, que as partes remetem ou procuram que os órgãos do Estado, aqui os tribunais estaduais ou os tribunais judiciais, respondam a determinada questão sobre determinado conflito ou de interesses que tenham duas ou mais pessoas, com assistência necessariamente, devido ao princípio à necessidade do patrocínio judicial, da intervenção de um advogado, é que um juiz, ou seja, um terceiro, vá de forma imperativa, de forma, às vezes até injuntiva, decidir, tomar uma posição sobre aquilo que deve ser o posicionamento das partes em sede daquele litígio. Ou seja, a decisão é tomada por um terceiro, claro, com critérios de imparcialidade e critérios de legalidade, vai definir a forma de resolução e de atender aquela questão em particular. Esta seria, grosso modo, a via judicial de resolução de conflitos e a forma judicial, se quisermos, de resolução de conflitos. Teríamos uma outra, ou outras, que seriam as formas extrajudiciais de resolução de conflitos. Nas formas extrajudiciais, grosso modo, nós teríamos, na verdade, critérios também de resolução de conflitos estabelecidos por lei, com procedimentos estabelecidos por lei, mas carregados de bastante flexibilidade, com a possibilidade das partes poderem intervir com maior acutilância, procurando elas próprias a solução dos conflitos, seja por acordo ou não acordo, em que elas sejam as protagonistas desse processo de resolução de conflitos e que tentem com isto encontrar a melhor solução com base a critérios de equidade ou outros que se julgarem necessários, daí a flexibilidade que essas outras formas de resolução de conflitos extrajudiciais nos trazem, para encontrarem então a solução para o diferendo que as separa. Muitas vezes até que as une, há pessoas que são unidas apenas por um conflito, não é? Então isso também é de facto possível. Então esses seriam, se calhar, uma suma division, se quisermos, que nós podíamos trazer para as formas de resolução de conflitos. Mas, fazendo aqui progresso, que métodos extrajudiciais então nós podíamos encontrar? Já que conhecemos a via judicial, quais seriam as formas extrajudiciais de resolução de conflitos? Bem, as formas extrajudiciais de resolução de conflitos, se quisermos trazer aqui uma classificação não muito rigorosa, porque nós hoje encontramos, na verdade, as formas clássicas de resolução extrajudicial de conflitos, como também outras formas mais compostas que permitem, de facto, uma miscelânea das diferentes
formas de resolução de conflitos existentes. E eu aqui começaria pela negociação ou renegociação, que, na verdade, dentro de outra suma divisão que podemos trazer, classificaríamos os métodos extrajudiciais em métodos autocompositivos e métodos heterocompositivos. Quais seriam os autocompositivos? Os autocompositivos seriam aqueles que, dependendo do critério de aferição, mais uma vez aqui voltando, que são critérios que são apresentados doutrinalmente, não têm necessariamente uma consagração legal e estanque. A aferição pode ser distinta dependendo do modo como nós trabalhamos esses mesmos critérios, porque se nós olharmos, por exemplo, para a forma de encontrar a solução pelas próprias partes e sem a intervenção de um terceiro, podíamos considerar como autocompositivos todos aqueles que não há intervenção de um terceiro. Se quisermos considerar como métodos heterocompositivos aqueles em que há intervenção de um terceiro, que, independentemente dele decidir ou não decidir, opinar ou não opinar sobre a questão do conflito, então estaríamos aí, eventualmente, em presença de métodos heterocompositivos e com uma subclassificação, se quiséssemos, impositivos e não impositivos. Mas vamos para descomplicar, porque a ideia não é falar para juristas, é falar para, não falar só para juristas, mas falar para empresários, para falar para comerciantes e quem trabalha em micro e pequenas empresas. Então, vamos àquela que é a classificação, se quisermos, clássica ou a mais conhecida, que nelas englobam exatamente esses itens e essas formas de resolução de conflitos que eu trago. A negociação ou a renegociação seria uma forma de resolução de conflitos em que as partes, por elas mesmas, sem ir a um tribunal, sem ir a nenhuma corte arbitral ou de resolução extrajudicial de conflitos, por elas mesmas tentariam compor o litígio ou o conflito que as separa ou as une, como já disse aqui, né, muitas vezes as pessoas só têm um conflito como um único elo de ligação, acontece muito nas relações instantâneas, e vamos ver no caso do exemplo das conciliações, e vamos lá chegar no acidente de viação, por exemplo, em que, pronto, trazia a negociação, seria a forma em que as partes poderiam, negociação ou renegociação, tentar resolver ou procurar resolver um conflito sem a intervenção de um terceiro, por elas mesmas, olhando para uma situação que tenha ocorrido de um negócio, de uma compra e venda, de uma situação em que tenha um desenvolvimento menos bem conseguido, e aqui o Dmítrio trazia várias abordagens que podiam ser, de facto, colocadas muitas vezes na percepção que uma das partes tem sobre aquele negócio ou objeto do negócio, e que levou-a a entender que o objeto daquela compra seria o arroz perfumado ou o arroz agulha, e que aquilo não estava muito bem esclarecido. As partes podem, por elas mesmas, renegociar, podem, por elas mesmas, negociar determinada situação. Muito próximo a essa forma de resolução de conflito, nós encontramos também as práticas colaborativas, muito em voga no Brasil e noutras paragens do mundo também, e aliás, os advogados são chamados, por maioria de razão, a intervir nas práticas colaborativas, que serão, então, aquela forma em que as partes em conflito procuram a intervenção de especialistas, advogados ou eventualmente não advogados, no sentido de evitar, primeiro, a via judicial ou outra via contenciosa de resolução de conflitos, mas sim trabalhando com elas no sentido de promover o melhor conhecimento da situação do litígio, estudar, de facto, os interesses e a questão em conflito e resolver e encontrar a melhor solução com as próprias partes. Ou seja, não há intervenção de nenhuma outra instituição, não há um procedimento formal de resolução de conflitos, mas sim o compromisso das partes, para que, por via da colaboração, tentarem resolver da melhor maneira o conflito que as separa ou as une, com a participação destes terceiros, que seriam os advogados ou os seus assistentes diretos. Essa seria, então, as práticas colaborativas. Mas temos também a mediação. A mediação seria será a forma de resolução do conflito, e aqui que nós trazemos com maior enfoque, em que as partes envolvidas numa determinada contenda, num determinado conflito, num determinado litígio, numa situação que normalmente são situações de relações duradouras e pré-existentes, tentam ou procuram resolver um conflito que as separa, e aqui estaremos a falar, por exemplo, de uma relação comercial,
de um contrato de fornecimento em que a empresa A tem com a empresa B, em que há aqui uma situação de conflito em que as partes procuram encontrar uma solução. E elas, para o efeito e usando do mecanismo da mediação, procuram um terceiro que vai aproximá-las por via do diálogo, por via da negociação, para tentar com que elas mesmas, as partes, construam, discutindo sobre os seus interesses, sobre as suas percepções sobre a situação do conflito, uma solução para este mesmo conflito. Ou seja, não há, diferente de outros métodos impositivos, a imposição de nenhuma solução para as partes. Elas próprias constroem a forma de resolver ou a solução para o seu conflito. Acontece um bocadinho diferente com a conciliação, em que será efetivamente aquela situação em que duas ou mais pessoas envolvidas num conflito, normalmente de situações instantâneas, já aí eu dizia, de pessoas que não se conheciam, por exemplo, e que acontece uma situação por um instante, uma situação que nem elas mesmas podiam prever, ou prevendo a possibilidade de acontecer, como é o caso dos acidentes de aviação, que é o exemplo clássico para as conciliações. As partes não se conhecem e o que querem, de facto, é ver um conflito resolvido. E reclamam, por conta disto, a intervenção muito mais ativa de um terceiro que possa, de facto, trazê-las para um mecanismo com negociação, com o uso de uma série de ferramentas, trazendo para elas uma série de opções, encontrarem elas, com o auxílio desse terceiro, que poderá, inclusive, trazer sugestões de resolução dessa mesma contenda, uma forma adequada para a situação em concreto de resolução daquele conflito em que envolve, de facto, essas duas pessoas. Podemos estar aqui, por exemplo, a hipotizar a situação de uma micro e pequena empresa em que tem o seu funcionário que sai para fazer uma determinada entrega e tem esse conflito na via pública, ou seja, há um acidente na via pública e que, de facto, compromete a entrega de um determinado produto por força desta situação que ocorreu, que foi o acidente. Muito, muito claramente que as micro e pequenas empresas, porque o tempo é dinheiro, dizia o Abayomi, o grande recurso escasso, de facto, as empresas podem até perder dinheiro, mas não querem perder tempo. De facto, a conciliação seria uma forma que podia ser lançada à mão exatamente para resolver aquele conflito. E aí, o grande diferencial, a intervenção de um terceiro com a possibilidade de trazer, inclusive, propostas de solução com vista a um acordo. E isso é importante que se diga. Essa grande diferença que existe entre a mediação e a conciliação. Na conciliação, via de regra, se vai à busca de um acordo. Na mediação, não. Não é necessariamente a busca de um acordo. Ela não se concretiza com o acordo. Ela pode muito bem concretizar-se sem o acordo. A conciliação já olha para uma perspectiva diferente, porque, de facto, o que as partes querem é resolver aquela situação instantânea, até porque o que as une é o litígio e elas querem acabar com aquele litígio. Então, o acordo acaba sendo, sim, um foco de intervenção da conciliação. Paralelamente à conciliação, existem outras formas de resolução de conflitos, e aqui nós temos lá também, aqui nessa nossa apresentação, que é a arbitragem, o dispute board, e depois outras formas conjugadas. A arbitragem, o que é que será? E nós teremos ela desenvolvida no dia da manhã com o nosso colega que vai sobre isso dissertar. Não é? A arbitragem seria outra forma de resolução de conflitos, que à luz da lei angolana tem respaldo em vários diplomas legais, e aqui realçar a LAV, a Lei da Arbitragem Voluntária, como disse, de 2003, que permite a resolução de conflitos por um terceiro de forma impositiva, como se de um juiz se tratasse, a quem inclusive chama juiz arbitral ou juiz árbitro. Não é uma designação muito simpática, porque acaba por judicializar ainda mais a arbitragem, é mesmo o árbitro, não é? O decisor, que pode ser uma pessoa individual, no caso aí um árbitro único, ou como pode ser um painel de árbitros que vai, então, a eles ser entregue a resolução de determinada situação, determinado conflito, com procedimentos próprios, mas diferenciados daquilo que é a via judicial de resolução de conflitos, pese embora
esta via, a via arbitral, seja uma via heterocompositiva e, como tida por alguns autores aqui em Angola, heterocompositiva impositiva, na verdade, porque há aí uma sentença que se impõe às partes ao seu cumprimento. Mas, como disse, nós teremos a arbitragem a ser desenvolvida amanhã, então, salvo se forem colocadas questões a respeito, eu vou deixar de facto que a arbitragem amanhã nós desenvolvamos com maior atenção e aqui dar enfoque no dispute board e nessas outras formas mistas. O que é que vai ser o dispute board e qual seria a importância do dispute board para as pequenas, médias e microempresas? O dispute board traz-nos aqui, como forma de resolução de conflitos, uma característica muito, muito importante. O dispute board, ou comitês de dispute board, será uma forma de resolução de conflitos em que as partes, normalmente em contratos de execução continuada, vão convencionar a necessidade de existência de uma equipa de trabalhos, que poderá ser um comitê permanente, ou então pessoas que seriam chamadas casuisticamente para atender a determinada situação que se tenha verificado na execução de determinado contrato. Pode ser um contrato de empreitada, e são, na verdade, os grandes exemplos clássicos, mas os contratos de execução continuada não são só contratos de empreitadas. Os contratos de fornecimento também são contratos de execução continuada e poderemos ter, de facto, aqui também a presença de um dispute board ou de um comitê de dispute board, penso eu, para a resolução desses conflitos. O que é então, essencialmente, esse comitê de dispute board como forma de resolução de conflitos? É uma equipa formada por entendedores na matéria, especialistas, convidados por uma e outra parte, que vão, no fundo, acompanhar a execução de determinado contrato, determinada situação, e poderem ser chamados, sempre que houver um conflito, para imediatamente, a quando da existência desse conflito, apresentarem as suas posições técnicas, assessorarem as partes no sentido de perceberem a razão de ser e a essência do conflito e tentarem elas resolver o conflito com base, elas, as partes, não o comitê do dispute board, as partes resolver o conflito com base nos aportes trazidos pelos membros do comitê do dispute board. Muitas vezes o que pode acontecer é que o comitê de dispute board não consegue, com os laudos produzidos, convencer as partes, ou elas não conseguem chegar a consenso relativamente ao modo de resolução do conflito. E então aí há a articulação do dispute board com outras formas de resolução de conflitos, que poderá ser a arbitragem, poderá ser a mediação, e aí sim para tentarmos encontrar efetivamente a solução para o conflito, porque o comitê de dispute board tem exatamente esse condão de busca de esmiuçar técnico da situação do conflito, normalmente em contratos de execução até complicada, não é? E que seria muito difícil para as partes, micro, pequenas e médias empresas ou outras, identificar o problema já depois de muito tempo dele ter ocorrido. Então, o dispute board permite exatamente este acompanhamento. E aqui, terminando esse slide, com as duas últimas notas, temos os métodos, podemos assim chamar, mistos ou combinados. O Dmítrio falava disso na sua apresentação, de que nós temos que ter em atenção o momento da celebração do contrato e a cláusula de resolução de conflitos, que muitas vezes, infelizmente, é uma cláusula que aparece no final. Aliás, na apresentação do Dmítrio, via exatamente a cláusula de resolução de conflitos na parte final. Por isso ela é chamada, inclusive, de meia-noite clause ou cláusula champanhe, porque é a última que as partes chamam e muitas vezes não com a atenção necessária ou a devida no momento da conformação dos contratos. Mas eu trago aqui isso por quê? Porque nós podemos, nesta fase do contrato, na fase da construção do contrato, criar cláusulas mistas, ou melhor, criar mecanismos mistos de resolução de conflitos. Nós podemos ter uma combinação de um dispute board com uma arbitragem, nós podemos ter uma combinação de uma mediação com uma conciliação, nós podemos ter uma combinação de vários métodos de resolução de conflitos, e ele aqui aparece, por isso é que eu coloco em negro e não em azul, para poder diferenciar, não que tenha alguma coisa a ver com essas cores, de facto, porque elas não são efetivamente um método de resolução de conflitos, mas são formas que podem ser usadas para potencializar a resolução de determinado conflito, considerando as suas características concretas. E aqui também, por último, há as cláusulas escalonadas. É possível, e as cláusulas escalonadas, tal como os métodos combinados, não é uma forma de resolução de conflitos, é uma forma de atender à construção da cláusula de resolução de conflitos, colocando várias etapas ou vários estadios, se quisermos, de evolução da resolução desses mesmos conflitos.
começando, por exemplo, com uma negociação, na falta de negociação ou de acordo, uma mediação, uma conciliação, e assim sucessivamente, tendo sempre em atenção que há métodos que excluem outros, não é? Se nós entrarmos ou entendermos que devemos partir para a via judicial, há aqui necessariamente a exclusão da via arbitral, e se entendermos que vamos para a via arbitral, há aqui a exclusão da via judicial, mas com aqui uma ressalva, que pode sempre acontecer a intervenção do Poder Judicial nas arbitragens em casos específicos, como é o caso dos recursos, das execuções, da indicação, inclusive, de árbitros, quando assim as partes negociam, como também pode acontecer que as partes tenham dividido, tenham fraccionado o conflito e parte do conflito remeterem para a discussão e resolução arbitral e outra parte do conflito para a resolução pela via judicial. Pode, efetivamente, isto também suceder. Ora bem, fazendo aqui progressos e caminhando para o final, aqui chegados eu penso que nós podemos, de facto, começar a pensar. A forma de resolução de conflitos pelas vias extrajudiciais são efetivamente, aqui até para responder um bocadinho os mais céticos, que entendem que ela é inconstitucional, ou entendem que não é a melhor forma de resolver, ou entendem que elas são alternativas, porque o principal é a via judicial, e eu sobre isso o que defendo é que de facto a alternativa é circunstancial, ela vai ser atendida casuisticamente, e aqui trazendo um exemplo para as pequenas, médias e microempresas. Nós que trabalhamos com as empresas, nós que temos um segredo do ofício muito especial e que sabemos que aquilo, embora não seja hoje um grande negócio, vai potenciar aquela pequena e microempresa ou microempresa e torná-la grande, porque ela tem essa grande ideia, por exemplo, que vai de facto fazer com que o seu negócio prospere. Se nós entendermos que devemos resolver porque a via principal e porque as outras vias são alternativas ou secundárias para a resolução de conflitos pela via judicial, muito provavelmente o que vai acontecer é que antes de haver uma sentença sobre o conflito, nós teremos as nossas posições, as nossas peças processuais divulgadas no Facebook, no WhatsApp, no LinkedIn, como disse aqui o Dimitrio, e com isto, outras pessoas que trabalham nos mesmos segmentos do negócio fazerem o uso desses segredos do ofício. E quando nós tivermos a solução do nosso conflito, envolvidos 20 anos, 30 anos, 6, 7, 8 anos, na verdade já não tem utilidade. Diz o professor José Lopes Semedo, um grande estudioso dos métodos adequados de resolução de conflitos aqui em Angola, ganhar tarde e a más horas é perder ou não ganhar muito mais. Ou seja, a forma extrajudicial de resolução de conflitos, muitas vezes ela aparece, e nessas situações que têm a ver com o interesse dos comerciantes, sejam pequenas, médias ou microempresas, aparece como a via mais adequada para a resolução de conflitos. Sendo que essa adequação é aferida com critérios subjetivos, ou seja, o que é que eu quero, quais são as minhas expectativas, eu quero esperar até amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 6 meses, ou eu tenho uma pretensão imediata que tem que ser assistida já. Eu preciso de ter uma resposta adequada e que me permita flexibilizar e discutir o conflito ou não. Então, nós vamos olhar para isso e, como disse o Dimitrio também, na sua apresentação, procurar escrutinar tecnicamente, com o apoio de um advogado ou não, a melhor forma que se ajusta ao nosso interesse enquanto partes. Mas também olhando para o objeto do litígio. Se o objeto do litígio é uma situação que daqui a mais 2, 3 dias ela poderá ser impossível de resolver, aqui a falar do perículo em mora, mas ao invés de uma providência cautelar termos efetiva resolução do conflito, atacarmos a essência do conflito, se calhar o método judicial não é o melhor método porque não vai atender a isto. Então, olhando para esse critério subjetivo, ou para essa perspectiva subjetiva e objetiva, do objeto do conflito, nós entendemos que efetivamente não há, nem se pode chamar a mediação, a conciliação, a arbitragem e outras formas de resolução de conflitos como métodos alternativos de resolução de conflitos ou métodos secundários de resolução de conflitos. Eles são métodos adequados de resolução de conflitos, tal como é a via judicial. E essa aferição, e porque a designação de métodos adequados abarca todos eles, incluindo, volto a dizer, a via judicial, nós entendemos que é com esta aferição concreta que nós vamos perceber
qual é a via que deve ser chamada à colação para resolver aquele conflito em concreto. Por isso, métodos adequados de resolução de conflitos e não métodos alternativos. Eles são, sim, extrajudiciais, mas ainda assim também até o caráter extrajudicial hoje é mitigado porque o sistema multiportas que foi construído para atuar fundamentalmente na via judicial, hoje absorve, e em Angola nós temos isso. Sim, sim. Demétrio? Demétrio? Alô, Demétrio? Alô, Demétrio? Alô? Agora sim, acho que houve um corte. Opa, onde é que pararam? Até a última parte que ouviram, para eu poder tentar voltar um bocadinho? Sim, eu acho que deve ter sido do meu lado, porque estou a ver que os outros estão a ouvir bem. Pode ouvir prosseguir. bem, ok. Ok. Ok, está bem. Mas também já estou a caminhar para o final, Dmitry, já estou a caminhar para o final. Tudo bem. São quase 13 horas e nós queremos ter um tempo para discutirmos um bocadinho também com os colegas que nos estão a ouvir. Pronto, então eu dizia que é com essa aferição casuística que nós vamos poder aferir efetivamente, objetivamente e subjetivamente se esse método é alternativo ou não. Então, nós como não abraçamos a ideia de exclusão, entendemos que os métodos são adequados, ou seja, todos eles, incluindo o método judicial, porque haverá situações, certamente, em que uma pequena ou média empresa que já conhece de que o empresário A ou B é o zero e viseiro no não cumprimento dos acordos, porque entende ele que pacta sunt servanda, mas também entende que esse pacta sunt servanda depende do rebus sic stantibus, ou seja, os acordos devem ser cumpridos, mas se as circunstâncias alterarem, as partes poderão olhar, se calhar, com a possibilidade de não os cumprir e às vezes exagerarem e não olharem para critérios que, de facto, legitimam o incumprimento ou o atraso no cumprimento, como é o caso de força maior e outras, como é o caso da pandemia que nós aqui temos, ou os efeitos da pandemia, como também se podem aqui aferir. Então, numa situação como essa, certamente, eu que tenho a minha pequena, média ou microempresa, não terei outra alternativa se não ir para a via judicial. Ou seja, a via judicial poderá ser, efetivamente, para mim, a via adequada, porque eu não tive o cuidado de ter uma cláusula arbitral ou uma convenção de arbitragem aqui para albergar, inclusive, o compromisso arbitral, e a mediação ou a conciliação, esses métodos voluntários, não vão surtir efeito porque ele não cumpre, e todo mundo sabe que não cumpre com as suas obrigações. Então, o método adequado para aquelas circunstâncias, olhando para a questão subjetiva, fundamentalmente, porque eu entendo e defendo que ninguém vai para o tribunal à busca de sentença. Ok, vou já terminar, estamos a morrer de fome, vi agora aqui a mensagem, mas esses vídeos vão ficar gravados também e acessíveis a todos a posterior, se for o caso. Como podem sempre pegar uma fruta e aproveitar comer um bocadinho, mesmo enquanto fazemos as apresentações, mas volto a reiterar. Não, Sérgio, a fome não é por causa disso, não é por causa do tempo, é de uma discussão que está a ocorrer ali no chat. Então, continue. Está bem. Pronto. É que, acaba por influenciar a percepção que tive foi essa. Peço desculpas então ao colega que partilhou essa mensagem, chamou-me logo a atenção, porque já se aproximam das 13 horas e a hora do almoço, então eu fiz a conexão com isto. Pronto. Então, eu dizia que para essa pessoa, certamente a via judicial poderá ser a via adequada. Então, pronto. E aqui ganhando tempo. Quais são as vantagens que nós encontramos então nas formas extrajudiciais de resolução de conflitos, concretamente aqui na mediação e na conciliação, que nos podem convidar a olhar para ela exatamente com outros olhos, de olvidarmos a via judicial e atendermos a via extrajudicial pela mediação e pela conciliação. Desde logo a questão da celeridade, demora menos tempo, ela é menos burocrática. A questão da economia de tempo, lá está, porque o tempo é dinheiro, e dizia o Dmitry muito bem, o comerciante, o empresário pode até perder dinheiro, mas não quer perder tempo, porque o recurso escasso e que não volta é o tempo. O dinheiro pode ser recuperado, dizia o Dmitry numa apresentação recente, e hoje acho que voltou a tocar também nesse ponto. A outra questão é a economia financeira, ou seja, gasta-se muito menos indo para uma mediação, para uma conciliação,
desgastam-se muito menos as pessoas também, aqui a estabilidade emocional também pode ser chamada colação, quando se vai para uma mediação ou para uma conciliação, seja ela precedente e obrigatória ou não. Aqui, de facto, há maior a abertura, a maior facilidade de poder ver, ainda que combinando estes métodos, antes de ir para a via judicial ou antes de ir para a via arbitral de resolução de conflitos, porque elas não são desenvolvidas em muito pouco tempo ou em muito menos tempo e, do ponto de vista financeiro, gastam muito menos também. Outra questão tem que ver com a confidencialidade. Esses procedimentos normalmente são restritos às partes e não há, ou não deve haver, uma evasão de terceiros ou a saída da informação daquilo que é discutido nas mediações, nas conciliações, para outras pessoas. A informação é restrita a essas partes, com muita informalidade, ou seja, não tem aquele procedimento todo pesado que tem a via judicial, o procedimento pesado que muitas vezes até nós temos na arbitragem também, sem desprimor, porque comparativamente à via judicial, a arbitragem é 1000 vezes melhor, por várias razões, mas temos aqui uma via que não é muito formal, pois embora tenha critérios de realização dos procedimentos, quer a nível de mediação, quer a nível da conciliação, porque não são formas arbitrárias de resolução de conflitos. Também a questão da especialização e da flexibilidade. Nós temos pessoas treinadas, os mediadores, ou com experiência na matéria, ou com treinamento e formação suficiente para poderem permitir com que as partes consigam transformar, consigam encontrar uma solução para o seu conflito. Muitas vezes diferente do juiz e até do árbitro, que não têm essas ferramentas. Podem até tentar fazer, mas não conseguem, porque faltam exatamente essas ferramentas. Fazer o cálculo, fazer o brainstorm, usar das técnicas de mediação e de conciliação, não é a mesma coisa de fazer uma audiência de tentativa de conciliação. Ou seja, a audiência tentativa de conciliação não é uma sessão de tentativa de conciliação ou de mediação, porque, de facto, a diferença está aí, está no mediador e nos procedimentos que ele vai usar para o efeito. Há uma participação maior das partes, quer na mediação, quer na conciliação. O processo é das partes. Não é o advogado que vem com a gravata bonita e que vai ter o protagonismo de apresentar a sua peça e a parte ficar, como dizem os nossos amigos brasileiros, de escanteio. Não vai ficar lá para o canto. A parte tem um protagonismo na resolução de conflitos pela mediação e pela conciliação. Aliás, são elas que constroem a solução do conflito na mediação e na conciliação, diferente da via judicial e diferente da via arbitral, que são métodos heterocompositivos e impositivos. Também aqui a questão da paz social, e já vamos na nona vantagem que ele tem, porque é possível construir aquela situação que ficou destruída por força da situação ou do facto que causou o litígio. Há a possibilidade dessa paz social, de facto, ser construída quando nós vamos para a mediação ou para a conciliação. E em tempos de pandemia, diga-se de passagem, muitos de nós, com pequenas, médias e microempresas, e que temos um só fornecedor, o que nós queremos, muitas vezes, em sede de um conflito que houve com esse fornecedor que não nos trouxe o material, e porque nós não conseguiremos ter um outro fornecedor, porque a pandemia não permite, dada até as limitações de circulação, quer de pessoas e quer de mercadorias, o que nós queremos é resolver aquele impasse. Mas queremos continuar com aquele fornecedor. Porque se nós não continuarmos com o fornecedor, pode até ditar a falência da nossa empresa. E se formos para a via judicial, muito provavelmente o que vai acontecer é exatamente o final dessa relação, a extinção dessa relação. E o que nós queremos muitas vezes não é a extinção da relação, é a resolução daquele problema pontual que houve, aquele incidente naquela relação. Então, a mediação e a conciliação permitem-nos construir exatamente essa ideia dentro de critérios de voluntariedade, ou seja, a autonomia da vontade, aqui a nível da convenção de mediação ou de conciliação, ou ainda nas formas obrigatórias, mas que, como também reza a nossa lei de mediação e conciliação, ninguém é obrigado a permanecer na mediação. As partes como que são obrigadas, entre aspas, a conhecer a mediação. A posição do legislador vai mais nesse sentido, de fazer com que as partes conheçam essa via de resolução de conflitos. Porque, na verdade, mais de 45 anos de judicialização não se resolvem com medidas muito, muito, muito brandas. Há necessidade, de facto, a nível da política de justiça, da administração da justiça, de haver este convite, se quisermos um bocadinho mais imperativo, para que as partes conheçam a outra forma de resolução de conflitos, limitando
mas não violando a sua autonomia de vontade, porque elas podem, como diz a lei, sem que isso seja qualificado como uma falta de colaboração, desistir do procedimento a qualquer momento. Ou seja, ninguém fica na cadeia se tiver a chave da cela. Não é? É um bocadinho essa a ideia. Ninguém está preso se tiver a chave da cela e poder sair a qualquer momento sem qualquer tipo de problemas. Então, é essa a ideia da mediação precedente ou obrigatória. Sem prejuízo de desenvolvermos isso noutros momentos. E aqui fazendo progressos, e porque a apresentação vai ficar, bem, olhar para a questão da mediabilidade, porque nem tudo vai para a mediação. Há aqui critérios que devem ser aferidos para a resolução de questões por via da mediação. Nem tudo é mediável, nem tudo é conciliável, porque há situações que devem ser respeitadas, há reservas para a via judicial para a solução de alguns conflitos, e também há aqui a grande vantagem do cumprimento voluntário das decisões ou das posições tomadas em mediação e conciliação. Que procedimentos, que características nós temos na mediação e na conciliação? É aqui muito rápido, Dimitri, já estou mesmo a terminar. Ela, via de regra, é acessível por via de uma convenção de mediação ou então por uma previsão legal que chama as partes à necessidade de olharem, de seguirem a via de resolução de conflitos pela mediação ou pela conciliação. Ela pode ser ainda feita por uma instituição, seja pública ou uma instituição privada. Aliás, o conceito de mediação que nos traz a nossa lei vai exatamente nesse sentido, de ela ser feita por uma instituição pública ou privada de resolução de conflitos. E que as partes podem, a nível do procedimento, escolher o mediador ou confirmar o mediador escolhido. Porque muitas vezes não há um leque muito grande de mediadores e que as partes têm que confirmar se aceitam ou não aceitam aquela pessoa como mediador do seu conflito, até por questões de conflitos de interesses que podem ser levantadas, questões éticas que o mediador é obrigado a fazer a revelação e as partes escrutinarem se querem ou não querem que seja aquele o mediador do seu conflito. As despesas com o processo é uma outra questão que também se coloca a nível da mediação, dos procedimentos, da característica da mediação e da conciliação. Quais são as despesas que têm? As despesas são poucas ou são menores que outras formas de resolução de conflitos, sendo que, a nível das políticas públicas, o Centro CREL, que é o Centro Público de Resolução de Conflitos, tem inclusive a possibilidade desses procedimentos decorrerem de forma gratuita. Ou seja, há uma política de isenção que a própria lei de mediação prevê, que os outros centros também deverão fazer e que o Centro Público, o CREL, também assim procede, porque tem um regulamento exatamente para o efeito. A nível do procedimento ainda, há um outro momento e uma outra característica, que é a pré-mediação. Eu peço desculpas, havendo aqui alguma gralha ortográfica, nós depois vamos enviar os slides com a melhor redação, porque foi tudo feito à madrugada ou composto à madrugada. Dizia que a pré-mediação é uma outra característica e procedimento da mediação e da conciliação de conflitos, porque permite exatamente, e a visão é exatamente esta, e que contrasta mais uma vez com os céticos quanto à mediação precedente ou obrigatória, ela é um momento que visa exclusivamente informar as partes, potencializar as partes de todo o arcabouço técnico possível de absorver, né, obviamente, para conhecerem o que é o procedimento de mediação ou de conciliação. Ou seja, elas têm de necessariamente ter esse momento de informação para poderem aí, neste momento, que não é a mediação, não é ainda a conciliação, é uma sessão de informação, mas que as partes já participam nela, para poderem decidir se querem ou não querem continuar. E isso pode ocorrer em frações de segundos, em horas. Não é? E não há, de facto, aquela vertida por muitos violação do princípio do acesso à justiça na perspectiva do acesso ao tribunal, porque, de facto, é um procedimento que ajuda à melhor resolução de conflitos e procura a resolução mais rápida dos conflitos. A questão também se coloca da presença das partes, a possibilidade de representação, elas podem estar por elas ou como podem estar representadas, dependendo dos casos. A duração, nós em Angola temos na lei estabelecida um período médio de 4 meses para a resolução de um conflito pela mediação ou pela conciliação. Pode ser muito mais curto, porque as partes, olhando para a flexibilidade, podem negociar, inclusive, como é que isso vai proceder e em que times vai se proceder, sob pena de caducidade do procedimento de mediação. Ou seja, todo o procedimento que vai para além deste período e que as partes não tenham negociado uma dilação desse prazo
extraordinariamente, porque em regra ela deve ser só de 4 meses, então há aí a caducidade da mediação e aqueles acordos podem inclusive ser atacados se as partes assim entenderem. Há também a suspensão de prazos e o procedimento de mediação ou de conciliação termina com fundamentalmente 3 ou 4 situações, salvo erro, e aqui vou tentar apresentá-las. Pode terminar com um acordo, porque as partes entenderam na transação e finalizaram o processo com um acordo. Pode terminar com um não acordo, e aí é emitido uma certidão, um termo de encerramento da mediação com a impossibilidade dela ser realizada, e aqui porque as partes não chegaram a acordo, ou seja, o procedimento decorreu, mas as partes não chegaram a acordo. Pode terminar ainda com a desistência de uma das partes, lá está, autonomia de vontade, cada uma das partes querendo, pode desistir a qualquer altura, como pode terminar também por questões objetivas aferidas pelo próprio mediador e que percebeu que por via da mediação ou por via da conciliação não seria possível resolver aquele conflito. E o mediador declara a impossibilidade objetiva de resolver aquele conflito pela mediação ou pela conciliação, que até uma delas pode ser, a questão não é mediável, não é conciliável. E determinar aí a não realização do procedimento e ele terminar efetivamente. E a questão da execução, que é a última nota, ela não tem efetivamente uma força executiva, mas ela tem o poder que as partes conferem de boa fé, mais uma vez aqui o Demétrio, de boa fé, para poderem resolver e cumprir os contratos, os acordos que celebram, porque elas construíram esses mesmos acordos. Ou seja, não foi alguém que as impôs. Elas criaram, elas participaram, elas quiseram esses mesmos acordos. Elas perceberam o que teve de trás para a construção desses mesmos acordos e, com isto, conseguiram, então, chegar ao desfecho da mediação ou da conciliação e cumprirão, a tendência normalmente é esta, cumprirão um acordo sem necessidade de recurso à via judicial para a execução forçada. Aqui chegados, a última nota que eu tenho a dizer é: que conclusões é que nós vamos tirar? Bem, eu não vou apresentar nenhuma conclusão para os senhores, meus colegas, porque depois de tudo isso que o Demétrio apresentou e que eu me magoelei na boleia do Demétrio e aquilo que acabei de trazer também, eu acho que as conclusões devem ser tiradas por nós. Nós precisamos de fazer e de ter as nossas próprias percepções sobre essas questões. O que é que elas valem, se vale a pena, se não vale a pena, e ir à busca das respostas aos nossos questionamentos. Porque não podemos ficar na dúvida sobre determinadas situações ou com o perigo de que a determinada experiência menos boa que tenhamos tido vai enfermar o procedimento de mediação ou de conciliação, caracterizando como sendo um procedimento pouco eficaz. Muitas vezes é a experiência negativa que nós tivemos pelaquela mediação que foi feita e não foi feita da melhor maneira. Então, eu deixo a conclusão para vocês, ilustres colegas, e o meu muito obrigado, que é o meu último slide, a todos vocês pela paciência que tiveram de me escutar, pela paciência que tiveram de escutar o Demétrio. Trago para vocês essa imagem do edifício Miramar, onde está o Centro CREL e que pode ser visitado hoje, infelizmente ainda só de forma presencial, mas de certeza absoluta, ainda este ano, isso garanto a vocês, poderá ser visitado de forma virtual, inclusive ver realizados procedimentos de resolução de conflitos sob a forma remota. Muitíssimo obrigado, Demétrio, muitíssimo obrigado à Associação dos Jovens Arbitralistas Africanos e à Academia Africana de Arbitragem por esse tempo que disponibilizaram a nós, a Angola e aos angolanos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Sérgio Godinho. Uma salva de palmas para si, pela eloquência que a mim não admira, sempre o caracteriza. Penso que a sua explanação foi clara. Há algumas questões que peço que veja aí no Q&A. Enquanto faz a revisão das questões, eu posso responder uma delas. A que foi colocada é no sentido de perceber melhor como é que funcionam as cláusulas escalonadas. Uhum. E vou associar esta questão a outra, que é se pode haver convivência
no mesmo contrato de dois mecanismos de resolução de conflitos, ou seja, a via extrajudicial e a via judicial. O que eu diria sobre isto, sem prejuízo do que o Sérgio puder acrescentar, primeiro, o que é uma cláusula escalonada? Uma cláusula escalonada de resolução de conflitos não deixa de ser um mecanismo misto ou uma mistura de vários mecanismos de resolução de conflitos. É como se fosse uma escada, talvez por isso a designação escalonada, é como se fosse uma escada que tem vários degraus. Então, as partes no contrato, na cláusula relativa à resolução de conflitos, prevê que no caso de ocorrência de um conflito, este conflito será, em primeiro lugar, resolvido por meio de negociação. Então, depois estabelece, se a negociação não oferecer uma resposta ou não for suficiente para resolver o conflito, as partes passarão para a conciliação. Se a conciliação não resolver o conflito, as partes submeterão o litígio a um conjunto de pessoas, um dispute board, o Sérgio há de dar mais explicações sobre isso, ou, se não funcionar a mediação ou conciliação, as partes submeterão o litígio à arbitragem. Então, temos estes degraus que são criados. O cuidado que é preciso ter é na determinação do período e das formas que serão empregues para cada um dos mecanismos. Por exemplo, se em primeiro lugar é a negociação, é importante identificar e determinar quem há de participar desse processo de negociação. Quando é que o processo de negociação deve durar, ou quanto tempo deve durar, não é? Então, depois daquele período, passa-se para o segundo mecanismo. Se o mecanismo não funcionar, passa-se para o terceiro. Então, associo esta questão e esta resposta à questão de se é possível a convivência de dois ou mais, ou melhor, do extrajudicial, dos mecanismos extrajudiciais e dos judiciais de resolução de conflitos. Não é recomendável que assim seja, mas, por exemplo, as cláusulas escalonadas podem permitir a convivência entre o extrajudicial e o judicial. Ou seja, se primeiro nós temos de negociar, depois passamos para mediação ou para a conciliação e só depois passamos para o tribunal judicial, então aí temos a previsão do extrajudicial e do judicial. Entretanto, ficará patológico e de difícil convivência estabelecermos que vamos à arbitragem e vamos ao tribunal, porque quer numa jurisdição, quer noutra, ou seja, quer na arbitragem, quer no judiciário, o que se obtém como forma de resolução do conflito é uma sentença que tem igual valor. Então, espero ter sido claro quanto à questão da cláusula escalonada. Sérgio, devolvo o flow, como se diz, para ti, para acrescentar sobre isto e sobre as outras questões. Dimitri, estava aqui a tentar apanhar as perguntas todas, e, pronto, fiquei um bocadinho, eu vou querer a tua ajuda, porque a última que eu estive a ver foi do colega Muniz Esteves, que perguntava sobre a diferença entre critérios, relativamente ao critério de classificação dos métodos autocompositivos e os métodos heterocompositivos. Se não te importares depois ver as outras perguntas e formulares aqui diretamente, eu agradeço. Porque tem uma, é a última, muito extensa, acho que é um comentário, não é uma pergunta, a menos que tenha lá enxertada uma pergunta, eu acabei depois não identificando. Se calhar eu começo mesmo pelo colega Muniz, respondendo ao colega Muniz. Dimitri, se puderes tirar o compartilhamento de tela, se calhar ficávamos mais... okay, embora seja o tel, se quiser deixar também pode deixar, não faço... Pronto. Pronto, então, eu estava a dizer, começo por responder ao colega Muniz, e dizendo o seguinte ao colega Muniz. Pronto, o colega Muniz, a definição
de critérios é muito subjetiva. Essa é uma questão que se coloca a nível da doutrina. Na doutrina, cada um traz aquilo que entende ser o mais correto, claro, dentro de determinados critérios científicos, não é? E lógicos, para poder caracterizar determinada situação. E eu trouxe aqui, nessa aferição, dois critérios que nos permitem qualificar se o método é autocompositivo ou heterocompositivo. Volto a trazê-los aqui quais são os critérios. Um critério atende à possibilidade das partes, elas próprias, as partes, encontrarem a solução para o conflito, sem a intervenção de absolutamente ninguém. Não é? O critério aqui é a solução de conflitos pelas partes, individualmente, sem intervenção de terceiro. O outro é um critério em que há a intervenção de um terceiro, independentemente de quem seja, mediador, conciliador, ou árbitro, ou comitê de disputa de board, independentemente disto. Então, nós vamos encontrar e qualificar como métodos autocompositivos, olhando para o primeiro critério, aqueles em que não há intervenção de um terceiro. As partes por si só constroem a solução para o litígio. Seria a negociação ou a renegociação, uma dessas formas, se não a forma clássica de resolução de conflitos pela via autocompositiva. E aqui também as práticas colaborativas podiam ser chamadas, porque se entendermos que os advogados são das partes e atendem aos interesses das partes, seriam como que apensados a elas e seria uma forma autocompositiva, também se quisermos, de resolução de conflitos. Porque não seriam tidos efetivamente como um terceiro, porque a ideia do terceiro nestas vias é de alguém que seja imparcial, que seja isento, que seja independente, não é? E que procure apenas conduzir as partes ou ajudar as partes a chegar a uma solução do conflito. Outro critério seria o critério da intervenção do terceiro. E nós teríamos um terceiro na mediação, teríamos um terceiro na conciliação. Há quem entenda que, como a mediação e a conciliação, a solução é encontrada pelas partes, pese embora o terceiro que intervém facilita apenas a comunicação, e essa é a base dessa doutrina, ele não resolve o conflito, ele facilita a comunicação das partes. Então, se ele facilita, então as partes chegam à solução sozinhas. Então, para quem defende essa tese, a mediação e a conciliação serão também métodos autocompositivos. Mas quem defende a tese contrária, que entende que seriam heterocompositivos porque há a intervenção de um terceiro, e deixa-me problematizar essa questão mais, porque hoje ainda se discute se o mediador tem mesmo de ser só alguém que facilita a comunicação e não pode ter nenhuma intervenção. Aliás, a nossa Lei Geral do Trabalho apresenta um mediador que apresenta a proposta de solução e que não admite que o procedimento de mediação avance se houver aí situações de ilegalidades. Então, olhando para isso, se calhar justifica um bocadinho esse critério que se levanta de aferição pela intervenção de terceiro e o nível de intervenção de terceiro. Sem alongar muito, porque o tempo já vai e temos outras questões também para responder, e eu me mantenho disponível para continuar a discutir essa questão. A aferição dos critérios vai depender disto, daquilo que as partes escolherem como base para definir esta ou aquela classificação dos métodos de resolução de conflitos. O colega Miguel Antônio coloca a questão de saber se é possível caminharem em paralelo estes métodos de resolução de conflitos. Dmitry começou a responder muito bem. Perde-se um bocadinho o foco, né? E tem de haver, dentro da estratégia de resolução de conflitos, tem de haver ela devidamente concebida para permitir que as partes consigam chegar à melhor solução da melhor maneira possível, olhando para preços, olhando para custos, olhando para o tempo, tem de se olhar para isso. Não me repugna que se possa usar, de facto, elas de forma combinada. Não me repugna. Aliás, o Dmitry vai concordar comigo, nos Estados Unidos da América, usa-se muito, falo dos Estados Unidos da América e de outros países anglófonos, usa-se muito a mediar-me. Ou seja, eu estou numa arbitragem, mas ela começa com uma mediação, mas já com a constituição do tribunal arbitral, ou durante a arbitragem tem sempre a possibilidade de fazer-se mediação sobre o mesmo conflito que está a ser discutido na arbitragem, dentro da lógica da possibilidade de transação a qualquer momento que as partes tenham esse poder, mesmo na via judicial. Eu posso ter o processo no tribunal, mas as partes podem transacionar a qualquer momento e levar para o tribunal para efeitos de homologação. Então, essa convivência é possível.
Nós temos de ver é como construir isso, como trouxe muito bem o Dmítrio, com a experiência que tem. Temos que saber como construir essa combinação para não criar aquilo que o Dmítrio também chamou uma patologia na resolução desses conflitos. Porque pode criar uma situação que não permite que eles avancem, salvo aquelas que, por via legal, já estão acauteladas com a reserva de competência de resolução de conflitos. Estamos todos lembrados da exceção de preterição do Tribunal Arbitral e aqueles casos em que não há transação, aqui há o conceito de mediabilidade objetiva e de arbitrabilidade objetiva, em que não são possíveis levar para a arbitragem. Ou seja, ela não é panaceia, ou elas não são a panaceia. Então, essa é a resposta que eu dou ao colega Miguel Antônio. Para o colega João Golo, penso que é esse o nome, peço desculpas se tiver pronunciado mal, meu amigo, meu colega, que requisitos para ser mediador e para ter um centro de mediação? Os requisitos estão todos previstos na lei de mediação, o artigo 30 e seguinte fala-nos dos requisitos para se ser mediador, mas, grosso modo, aqui a grande discussão que se levanta, para além da questão idade, para além da questão idoneidade, é a questão da formação. Tem que ter uma formação, não tem que ter uma formação para ser mediador? Para nós africanos e para aquilo que nós vivemos como africanos, se nós tivéssemos que exigir do SOBA, do SECULO, uma especialização em mediação para resolver conflitos nas embalas, eu não sei se isso aconteceria. Eu nem sei, na verdade, se eles precisam de uma formação para resolver os conflitos como têm resolvidos com a sabedoria que têm. Então, o nosso legislador tentou trazer essa miscelânea e, no meu ponto de vista, acabou, de fato, por depois complicar um bocadinho a coisa e deixar um bocadinho sem saber se há uma exceção e se há uma regra, mas, no ponto de vista geral, os critérios são aqueles estabelecidos no artigo 30 da Lei de Mediação e Conciliação. Não é? São os critérios para se ser mediador. Criar um centro de mediação é necessário que se requeira ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que é o único com competência para o efeito, para que se possa efetivamente criar ou autorizar a existência de um centro, e o funcionamento, melhor, de um centro de mediação. E aqui, permitam-me uma nota explicativa adicional, é que nós podemos ter instituições de resolução de conflitos por via da autorização administrativa ou por via da autorização, digamos, legislativa. E aqui eu trago um exemplo, um único exemplo, a Inspeção Geral do Trabalho, que tem um centro de mediação que resolve conflitos laborais. E eu falo da Inspeção Geral do Trabalho para não falar de outras instituições que a lei autoriza, como é o caso do setor elétrico, a resolução de conflitos por estas vias extrajudiciais. Não passaram pelo Ministério da Justiça. Tem uma autorização que vem da Assembleia Nacional. Logo, a autorização administrativa é desnecessária para que eles possam criar esses centros. Mas no desenvolvimento da atividade estão subordinados ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, concretamente a Direção Nacional, para a avaliação do trabalho que fazem, mesmo a Inspeção Geral do Trabalho, no caso angolano, que resolve os conflitos laborais, por excelência, não é? Mas não é a única, porque as outras entidades também poderão fazer, que é o que prevê a Lei Geral do Trabalho, competência para a Inspeção Geral do Trabalho e outras entidades autorizadas. O colega José dos Santos, fico muito grato em ver o colega José dos Santos, Dmítrio e Abayomi, o colega José dos Santos, que já quis entrar para este webinar ou para esta formação há 2 dias atrás. Estava muito, é verdade, ligou, mandou uma mensagem, de facto está muito interessado, eu fico muito feliz vê-lo aqui conosco, porque de facto ele está muito interessado nisso e convido de facto a acompanhar-nos mais vezes nas atividades que forem desenvolvidas. E eu não sei se ele nos traz uma pergunta, mas fala daqui da Lei de Proteção de Dados, parece que foi só mais um comentário a uma afirmação que alguém apresentou, mas faço aqui nota de agradecimento e de muito gosto em ter aqui o colega José dos Santos. A primeira pergunta foi-nos colocada pela colega Olga da Silva e pedia uma pequena explicação adicional sobre o Dispute Board e sobre a mediação, salvo erro, e também sobre as práticas colaborativas. Mas o Dmítrio avançou já um bocadinho na resposta. Acho que ela perguntava qual era a... Deixa-me cá ver. Ele pede que eu me explique melhor sobre esses métodos de resolução de conflitos. Vou ser muito telegráfico também,
sobre isso e mantenho-me disponível para voltarmos a falar quando quiserem sobre essas matérias. Aliás, enquanto colaborador no Ministério da Justiça, eu estou obrigado a estar disponível para tratar isso com as pessoas, porque me vinculei com esta obrigação também do ponto de vista legal. Eu diria que o Dispute Board, ou os comitês de Dispute Board, é uma forma de resolução de conflitos que visa fundamentalmente, ou melhor, que melhor se aplica aos contratos de execução continuada. Aqueles contratos ou aquelas situações em que há suscetibilidade, dada a complexidade delas, de se mudarem ou de existir alguma situação possível de litígio no decurso do cumprimento do contrato ou da execução do contrato. Seja empreitada, seja fornecimento internacional, por exemplo, um navio que vem de Moçambique com livros da autoria do ilustre doutor Dmitry Manjat, não é? Para serem vendidos em Luanda. Pode ter aí um comitê de Dispute Board para acompanhar desde o momento da produção, para ver se vai ter aquelas folhas especiais ou não vai ter aquelas folhas especiais, se vai ter as qualidades que foram recomendadas para o livro, até chegar aqui em Luanda. Então pode-se criar um comitê de Dispute Board se perceber que a complexidade da execução desse contrato exige um acompanhamento mais de perto e uma equipa que imediatamente, tão logo se dê o conflito ou a situação de possível conflito, possa resolver, possa intervir e apoiar as partes, dando-lhes posições técnicas, dando-lhes elementos que permitam perceber melhor aquela situação que ocorreu e resolver o eventual conflito que tenha ocorrido. Porque muitas vezes não houve conflito nenhum. É a percepção das partes que é deficiente e aí o Comitê de Dispute Board pode, de facto, assessorar e ajudar. A mediação é diferente, porque na mediação nós já temos o conflito. O Comitê de Dispute Board atua mais de forma preventiva, não é que a mediação não possa ser preventiva, mas não é na comparação com o Dispute Board, a característica fundamental do Dispute Board a prevenção. Na mediação nós temos um terceiro que vai ser chamado e, para resolver o conflito, ajudar, na verdade, as partes a compor e a transformar esse conflito, deixando que elas tragam a solução para essa mesma situação que envolve o conflito, diferente da mediação, da conciliação, em que, no fundo, o fim último é a realização de um acordo. Mas atenção, não qualquer acordo. Porque muitas vezes acontece das partes irem ao centro ou irem ter com o conciliador e levarem um acordo já feito e que muitas vezes totalmente desequilibrado e sem uma informação bastante da parte de quem pediu essa já termino, Dmitry, de quem pediu esta conciliação. Então, temos de ver, de facto, aqui com atenção, antes de seguirmos para uma ou outra via, dadas as diferenças que cada uma delas tem. Dmitry, eu penso que terminei, salvo se do escrutínio feito tiver mais alguma coisa que possa ser, ou alguma questão a ser respondida, ou aqui, ou por e-mail, que também podemos deixar os nossos contatos.